Boa noite. Tô aqui, ó, tomando minha água, ó. Tomei tudo isso aqui na live 1. Por isso que tem que dar um tempinho entre uma live e outra pra ir no banheiro. Vamos lá, vamos esperar o pessoal chegando. Nós vamos falar hoje com qual olho que nós iniciamos o tratamento. Pra gente finalizar a parte ao vivo do nosso curso. E aí ficou faltando falar sobre isso. E às vezes parece um pouco óbvio, né? Mas vou mostrar pra vocês que com o pensamento neurológico não é. Qual olho que nós começamos a estimulação visual modulada? Vamos fazer uma discussãozinha. Boa noite, boa noite. Vamos discutir sobre isso porque nem é tão óbvio como a gente às vezes pensa. E aí serve, né? Eu quis fazer ela aqui no Desambliopise porque o tratamento de ambliopia também vai ser muito parecido, porque a gente com que olho que nós começamos a estimulação visual modulada? Vai ser também a mesma ideia de qual olho que nós vamos iniciar o tratamento de ambliopia. Certo? Já falei algumas vezes, mas em algumas lives, né? Mas muita gente me conheceu agora nesse curso. Então a gente tem que dar essa aula aí para vocês. Boa noite. Vamos lá? Vamos começar? Então é o seguinte, a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: qual é que é o olho que eu inicio na técnicas moduladas? Isso serve para estimulação visual, serve também para o tratamento de ambliopia. Muitas vezes nós pensamos que a gente, porque eu falei para vocês que no tratamentos modulados nós temos uma terapia trifásica, tá? E a terapia trifásica ela vai ter 3 fases, né? A primeira fase a gente chama de fase monocular, tá? Então a gente vai trabalhar só um olho. A segunda fase é a fase biocular e a terceira fase é a fase binocular. Na fase monocular, que é o grande boom aí, qual olho que eu começo, tá? Que olho que eu vou começar? Eu começo com o olho pior, com o olho bom, enfim. Geralmente, né, o pensamento que a gente tem é que vai começar com o olho ruim. E realmente é verdade, né? A gente vai começar com... Vou falar olho ruim, né? O olho com pior visão, olho como amblíope, olho com a qualidade visual menor, enfim. Então, na fase monocular, que é o começo de tudo, na estimulação visual modulada, nós vamos iniciar com o olho que tenha a menor acuidade visual. Só que vai existir uma exceção que ela é super importante, então a gente tem que discutir sobre a exceção. Porque se você não faz bem a primeira fase, você não vai criar ali, né, estrutura e base para a segunda fase e para a terceira. Então, é importantíssimo que nós saibamos qual é o olho que nós temos que iniciar e por quê. Meu professor, você acabou de falar que começa pelo olho de menor acuidade visual, mas vai existir uma exceção que a gente vai ter que pensar neurologicamente, né? Porque a estimulação visual modulada ela é baseada na neuroplasticidade. E eu estou pensando em toda aquela bioquímica que eu comentei com vocês e pensando também em toda a estruturação das fases, das 6 fases de etapas ali da neuroplasticidade clínica. Então, se o paciente, a gente fala que vai começar com o olho com pior visão, eu preciso fazer primeiro uma avaliação, uma comparação.
Eu vou imaginar aqui um paciente tem um olho bom, tá? Vou colocar 100% de visão, e o outro olho tenha 20% de visão, e ele vai trabalhar lá a ambliopia, se ele for amblíope, ou se ele tiver uma baixa visão, ele vai trabalhar lá na estimulação visual. Então eu tenho paciente com 100% de visão no olho e 20% de visão no outro, certo? E aí o que acontece? A gente vai ter que começar a estimular, e aí eu começo na fase monocular, então eu vou começar com o olho de pior visão, que é o olho que tem 20% de visão, e o outro tem 100%. Então, o que acontece com esse olho que tem 100? Lá no cérebro, ele tem as conexões, as células ganglionares dele trabalhando da retina até o MT, né? Todos íntegros, rápidos, com boas informações, com uma bioquímica com liberação de vesículas, onde não vai ter sobrecarga ali de criação de radicais livres nas fendas sinápticas. Então, eu tenho algo muito legal, né? Eu tenho todo um processamento neurológico, neuronal na verdade, de neurônios, né, ocorrendo com a sua melhor performance bioquímica. Então, esse olho com 100% de visão, né, vamos dizer assim, ele tem um exemplo a ser seguido. E o nosso cérebro, ele trabalha através de representações de comparação, ele é comparativo. Então, quando eu for estimular o olho ruim, que tem 20%, que eu coloquei que é o olho pior ali de visão, com 20% de visão, nesse exemplo que eu dei, quando eu for começar na minha fase monocular, né, vocês viram no curso que eu trabalhei ali o conceito de neurônios silentes, né, que mesmo que eu tampe um olho, né, e eu estou estimulando parte desse olho aqui lá no cérebro, e vice-versa. Então, por isso que eu tenho que iniciar com a fase monocular, só trabalhando num olho, né? Que aí eu vou tampar lá o olho bom e vou trabalhar com o olho de 20%. Como que esse olho de 20% no primeiro momento vai reagir a esses estímulos, né? Ou ao tampão, no caso da ambliopia, da terapia na ambliopia. Isso tanto na baixa visão quanto na ambliopia vai acontecer igual. O olho vai reagir, no primeiro momento ele tem uma bioquímica, ele tem uma transmissibilidade neuronal, tudo alterado, porque ele tem uma baixa visão ou ele tem uma ambliopia. Na ambliopia vai ser um pouquinho pior, né? Porque na ambliopia a gente tem algumas alterações lá no cérebro, e na baixa visão é causada por uma patologia que geralmente não é no cérebro. Toxoplasmose, catarata congênita, né? Não teve estímulo, enfim. Então na ambliopia não, na ambliopia é um pouquinho mais difícil esse processo, né? Mas a gente contorna bem com as terapias específicas que existem. Então, no primeiro momento, esse olho de 20% aí, ele vai, com todas as suas inabilidades bioquímicas e neuroquímicas e de sinapses e transmissibilidade neuronal, ele vai ter dificuldade. Então, o que ele vai fazer no primeiro momento? Ele vai analisar, né? Isso tem como eles conversarem, eles podem conversar isso no CGL, e eles podem conversar isso a partir do V2, que as informações estão juntas. Ele vai fazer um padrão de comparação sináptico com a outra via que estava respondendo bem. A partir do V2, os dois olhos trabalham praticamente juntos, né? No sentido das informações neurobioquímicas. Na ambliopia, não. Então, aí na ambliopia começa a ter esse problema, porque nem sempre a gente vai conseguir deixar eles trabalhar junto, porque na ambliopia muitas vezes a gente tem problema lá no V2. Mas na baixa visão, na estimulação visual, sim. Esse diferencial que eu falei da baixa visão da ambliopia é isso que diferencia não podermos trabalhar com ambliopia com estimulação visual, porque a gente vai ter que seguir um caminho diferente, porque a gente tem uma interrupção de conexão a partir de V2. E na estimulação visual a gente vai ter um problema de interrupção até V2, é o contrário, né, neurologicamente falando. Então, por isso que são técnicas completamente diferentes. Eu não posso fazer lá ambliopia na estimulação visual. Então, eu vou começar, nesse caso que eu dei, que tem 100% e 20%, eu vou começar estimulando o olho de 20%. Por quê? Porque o olho ele vai ter um efeito de comparação. Então, ele vai querer ser igual ao coleguinha dele, né? Tipo aquela coisa assim, o jardim do outro é mais verde que o meu. Então, ele vai se comparar. Ele vai ter um olho para ser a inspiração dele. É mais ou menos isso, tá? Bioquimicamente falando. E aí a gente vai trabalhar, claro, aquele olho pode ter deficiências, né? Uma toxoplasmose, uma alteração.
uma cinéquia, uma alteração na pupila, ele pode ter um problema teve descolamento de retina e operou, ele pode ter algum problema na parte ocular, né? Mas neurologicamente, neurobioquimicamente, ele teria a capacidade e ele quer ser o quê? Ele quer atingir o 100% do vizinho, porque é isso que ele almeja ali. Tudo bem? Então a gente sempre vai começar trabalhando ali com o pior olho. Só que é muito interessante porque com vários profissionais que eu trabalhei, alguns oftalmologistas que eu trabalho, eles estranham muito quando eu falo isso. E aí quando eles veem o resultado, eles passam a adotar essa estratégia que é muito legal. E aí isso é totalmente neuroplástico, neuroplasticidade total e pura, né? Para você chegar numa abordagem clínica dessa que eu vou falar. E os pais se assustam, e os alunos também, mas o que importa para mim são os resultados, né? E eu já fiz isso já há muitos anos, e aí é um grande diferencial. Então, o que eu vou falar para vocês aqui, sim, coloca aí na sua conta bancária, né? Do universo aí, imaginária, que você vai ganhar aí uma informação de $1 milhão, porque foi mais ou menos quanto eu gastei para chegar nisso, né? De tantos cursos, eu demorei pelo menos uns 10 anos para chegar nisso, porque eu fui chegar nessa abordagem clínica a partir de 2008, 2009, quase 10 anos, né? Coloca aí tudo que eu estudei nos 10 anos, nesses 10 anos antes, então essa informação, $1 milhão para vocês aí de presente. Eu vou dar uma dica que é um diferencial meu clínico, que só eu faço, né? Só quem trabalha comigo e aluno vai aprender, e que é um conceito muito clássico de trabalhar a neurobioquímica do neurônio espelho. Isso que tudo que eu falei até agora é baseado no neurônio espelho, né? E aí o olho lá, olho que tem 20% de visão, ele vai se basear e vai querer ser igual a inspiração dele, que é o outro olho com 100%. Agora pensa aqui comigo. Eu demorei 10 anos para ter esse pensamento, tá, gente? E vocês vão ter aí menos de 2 minutos. Você tem um olho que tem 80% de visão e um olho que tem 20% de visão. O olho de 20% de visão, ele vai se inspirar em quanto do outro? Ele vai se inspirar em ser o outro. E o outro tem quanto por cento de visão? 80%. Então, o máximo que ele acha que ele pode chegar é 80%. E quando acontecia isso comigo antigamente, eu não sabia por que eu não conseguia. Aí eu achava assim, sei lá, porque... Sei. É porque eu acho que o máximo que aquela criança pode chegar é 80%, ter 80% nos dois olhos. Aí tentava trabalhar aqueles 80%, mas também não respondia mais. Porque eu já tinha começado, eu comecei na fase monocular, trabalhei com o olho de pior visão. E aí quando eu fui trabalhar no olho bom lá, aí ele chegou no 80%, né? Aí quando eu fui trabalhar no outro, né, nos dois, na fase binocular, já que os dois estavam com a visão igual, não saía mais do lugar, estagnou, acabou. Só que depois que eu comecei a estudar a neurônio espelho, a neurobioquímica de comparação que o cérebro fazia, nos ganhos, né, padrão de resposta de neurotransmissores, de fenda sináptica, de vesículas liberadas, toda essa parte de neurobioquímica, eu falei, é por aí, né? O olho, ele trabalha com comparação com o seu vizinho, né? Então ele vai se comparar sempre ao outro. Então quando eu tenho um paciente cuja visão não está no 100% em um dos olhos, né? Vamos imaginar 80% e 20%, eu vou iniciar o tratamento pelo olho que tem maior visão. Por quê? Porque eu quero deixar ele tá mais fácil de chegar no 100% e ele tem mais conectividade comparado com o outro. Mesmo que ele tenha 80%, o que tem 80% tem mais conectividade que o de 20%. Por isso que ele tem mais capacidade resolutiva de imagem. Não de visão, tá? E nem olho dominante, nada disso. Isso é tudo meio balela. Então, ele tem uma capacidade resolutiva, né, melhor de lidar com a neurobioquímica do cérebro. Então, eu vou trabalhar, aí a gente abre uma exceção, tá? Na estimulação visual e nos amblíopes. A gente vai começar a trabalhar estimulando o olho bom, porque ele ainda não é bom. Ele é bom comparado com aquele paciente com outra comparação que é menor. Mas comparando ele com a sua performance, eu tenho que trabalhar na sua melhor performance. Então, os pais estranham muito isso. Quando a gente faz essa abordagem, façam sem medo, porque
vocês vão ver o resultado, que a primeira fase do tratamento é monocular, então você vai ter que escolher um olho para lidar. E quando eu estou dando uma informação dessa para vocês aí de US$ 1 milhão, vocês têm que fazer uma estrelinha dourada aí, né? Porque vocês estão tendo uma informação muito privilegiada. Então você vai lá e você vai começar com esse olho aí, né? Que é o olho bom. Quando ele chegou no 100%, você vai começar a trabalhar o olho de 20%. E como quando você está trabalhando, eu mostrei isso para vocês no curso, né? Que quando você está tampando o olho lá, fazendo essa terapia visual, lá no cérebro, os 2 olhos estão sendo trabalhados, né? Por isso que fazer tampar aqui, depois tampar aqui na mesma sessão, você não está trabalhando ninguém, né? Então você vai, a primeira fase da estimulação visual, você vai montar aquela terapia visual que eu te ensinei e vai fazer só no olho bom, né? O tempo que você vai fazer até o olho bom conseguir ficar bom 100%, não sei, pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, não sei, cada criança vai ter sua resposta. Se tiver uma criança com mais comprometimentos sistêmicos, uma síndrome, uma paralisia cerebral, a gente vai demorar mais. Um paciente amblíope a gente consegue recuperar rápido esse olho, às vezes em 3 meses. Então o tempo aí, né, de resposta demora um pouco. Agora o tempo da terapia tem a ver, né, com o que eu ensinei lá no curso, no final de semana, tá? Você vai seguir a terapia lá e vai aplicar no olho bom. Chegou no 100%, você para de trabalhar o olho bom, você vai trabalhar, aí você já pode ir trabalhar no outro olho, e aí você está na fase monocular ainda, tá? Depois que você... Como que eu passo da fase monocular na estimulação visual modulada? Isso em qualquer técnica da neurovisão, daqui para frente é tudo igual. Como que eu passo da técnica de ter... Agora, esse exemplo que eu dei para vocês aí, né? É um pouco mais raro de acontecer, mas na baixa visão é mais comum, né? Então comecem pelo olho bom até deixar ele 100% para que o olho ruim tenha uma inspiração. E essa inspiração é totalmente neurobioquímica. A neuroplasticidade, ela prova pra gente que esse tipo de trabalho. E a neuroplasticidade traz esse tipo de conceito, gente, inclusive em outras áreas que você está trabalhando aí, que você é físio, TO, fono, né? Se você tem lá um paciente com um problema auditivo, e se você trabalha individual, não sei como que se trabalha, né? Porque eu não sou fono, não sou... Enfim, você vai trabalhar focando inicialmente no olho que está... No órgão que está, né? Talvez o braço, a fono trabalhar lá com as questões AVDs, tem certa dificuldade de um lado, mas o outro também não chega numa capacidade de 100%, então trabalha naquele que está próximo do 100%, para depois você ter informação no cérebro de que você vai trabalhar o outro lado, tá? Então isso é muito interessante, a neuroplasticidade mostra muito isso hoje, a neuromodulação mostra muito isso também. No nosso caso da visão, vou voltar aí o exemplo, tá? Você vai pegar lá um paciente que tem 100% de visão e outro com 20%, tá? Como que a gente vai passar para a segunda fase? Como que eu passo para a segunda fase, a partir do momento que eu tenho ali um olho com 100% e outro de 20%. Então, nós começamos pela fase monocular, depois eu vou passar para a fase biocular, depois para a fase bino. Então, eu vou ensinar vocês isso agora, que vai servir para qualquer terapia dentro da neurovisão, tá? A estimulação, a reabilitação ou a própria neurovisão, tá? A Andrea perguntou, se o olho bom não chegar a 100%, como saber seu limite? Você vai sentir, não tem ninguém para te falar. A gente nunca sabe se aquele olho vai chegar no 100%. Vamos imaginar que você está fazendo ali uma série, né, você vai fazer... Como que você vai saber isso primeiro, né? O que a gente já sabe dentro do que a gente estudou, né? O que a gente não vai conseguir? Milagre antes de 3 meses. Porque você só faz a reavaliação de 90 em 90 dias, lembra? Então, durante 3 meses você não vai ter como saber nada. Então, você vai estar lá fazendo o seu trabalho, focando no olho bom, né? Por exemplo. E aí, depois de 3 meses, você reavalia. Aí você vai mudar lá as etapas das habilidades e você continua. Porque se chegou no 100% aí depois de 3 meses, pode acontecer, você já muda de olho. Vai trabalhar o olho ruim e vai seguir, vai recomeçar o processo. Se você, depois de 3 meses, você reavaliou e ainda não conseguiu, eu indicaria você fazer mais 3. São 6 meses para aquele olho bom. Aí você já imagina o quanto vai demorar o outro. Você já consegue até ter esse parâmetro para dizer para o pai, tá? E eu, às vezes, não. Às vezes, quando o olho bom melhora na estimulação visual, as habilidades visuais funcionais começam a ir de efeito dominó, tá? Isso eu não comentei lá no curso, mas acontece muito efeito dominó na estimulação visual modulada. O que é estimulação visual, efeito dominó? Você trabalha lá a habilidade 12, 13, 14, com uma certa dificuldade, e parece que aquela 15, né? Vou usar a 15, que toda hora alguém falava 15, né?
Vamos imaginar que a 15 era tipo, sei lá, parece que é a chave que precisava virar no cérebro. Aí depois a 15, 16, 17, 18, ela começa a ir tão rápido a resposta que a cada semana você tá vendo ela já completando, integralizando. É muito interessante. Efeito dominó na estimulação visual modulada, pode acontecer. Eu chamo de efeito dominó porque é muito rápido a resposta. Cada semana você está ganhando uma habilidade. Aí você fica, uau, uau, né? E é bem legal. Mas às vezes a gente percebe que existe uma habilidade que é a que vira a chave do cérebro, sabe? Vocês vão perceber isso na prática. Depois vocês vão me contando qual é a habilidade que vocês percebem que rodou aí e foi embora. Então, você vai testando até você sentir, tá? Você vai sentir. Tem paciente que está 6 meses fazendo e o paciente não saiu do 80%, então manda ver no olho ruim de 20%, porque aquele vai ser o limite que você vai ter no olho ruim também, tá? Pode acontecer. Você ficou 6 meses trabalhando aquilo, você não vai ficar perdendo mais tempo, já vai para o outro, tá? Então eu trabalho, né? Eu e minha equipe trabalha com esse limite de 6 meses. Se você não tiver resposta nenhuma, é porque aquele olho realmente o limite dele é 80%, por exemplo, tá? Como que eu vou passar da fase monocular para a fase biocular, né? Lembrando que a fase biocular é aquela que a gente faz a estimulação tudo nesse olho, depois a gente faz a estimulação toda nesse olho, tá? Aí, nessa fase biocular, os tempos do exercício, lembra que a gente colocou que é de 3 a 4 minutos? Então, você pode instituir 4 minutos naqueles que podem ir até 4 minutos. O Palmen e o Sunny não precisa, tá? Mudar. E nem o Blink. Os relaxamentos você mantém de 3 a 4 minutos, que você pode fazer com os 2 olhos abertos. E quando você está na fase biocular, você vai pegar os estimulantes e vai diminuir pela metade. Se é 4 minutos, você vai fazer 2 primeiro no direito, depois 2 no esquerdo, tá? Então é assim que a gente trabalha na fase biocular. Mas como que eu saio da mono para bio, né? Para eu sair da mono para bio, como que eu vou eu vou escolher meu paciente numa avaliação, né? Quando você estiver fazendo as avaliações de 90 e 90 dias, o critério de passagem de uma fase para outra é quando os 2 olhos estiverem praticamente com a mesma visão, tá? Então você vai passar o paciente de uma fase para outra, da fase mono para a fase bio, quando o paciente estiver com a acuidade visual relativamente boa, tá? E como que eu passo da fase biocular? E na fase biocular, já expliquei como que vocês montam a terapia, né? Você vai dividir o tempo para metade para cada olho dos estimulantes. E os relaxantes você mantém igual. E como que eu saio da fase biocular para a fase binocular? Que aí você vai fazer com os 2 olhos abertos, aí você vai seguir os tempos iguais você fazia no monocular, que é aquela nosso esquema que a gente fez lá. Nosso templatezinho de terapia. Como que eu migro da fase biocular para a fase binocular? Você vai migrar da fase na estimulação visual, é diferente da terapia visual. Na terapia visual, a gente vai analisar isso através do títimos. O títimos que vai dar essa mudança para a gente. Na fase da biocular para a fase binocular, quem vai fazer essa transição para a gente vai ser quando você tiver bem instituído, tá? A fase da coordenação olho-mão, tá? Vocês lembram das habilidades visuais? Tem lá a coordenação olho-mão. Quando você tiver com muita certeza que o paciente está fazendo uma boa coordenação olho-mão, você vai migrar ele para a fase binocular. Se você migrar ele para a fase binocular sem coordenação olho-mão, você não vai ter uma boa resposta lá na binocularidade dele para finalizar a eficiência visual. Porque nós, na estimulação visual, não trabalhamos a binocularidade. Então, a gente não vai trabalhar... Se ele tiver uma esteropsia ruim, um 3D ruim, a gente não vai trabalhar na estimulação visual, tá? Então, eu tenho que deixar preparado a eficiência dele para alcançar a visão binocular em outras terapias depois que eu fechar a eficiência visual. E como eu preparo isso com ele? Trabalhando bem a coordenação olho-mão, tá? E aí eu migro ele da fase biocular para a fase binocular, quando eu tiver certeza que a coordenação olho-mão dele está satisfatória, tá? Esse é o nosso critério de transição. Nas outras técnicas da neurovisão, a gente vai migrar, né? Como a gente está trabalhando com função visual, a gente migra por conta da medida do títimos, tá? É diferente, só por curiosidade, tá? Não tem nada a ver com a estimulação. A fase biocular, André pediu para repetir.
A fase biocular, você vai fazer os exercícios primeiro no olho direito e depois no olho esquerdo, tá? Eu sigo essa sequência. Nos estimulantes, o que você pode fazer na fase biocular? Biocular, né? Você vai fazer o estimulante 1 lá. Você vai fazer 2 minutos nesse e 2 minutos nesse. Ou 1 minuto e meio nesse ou 1 minuto e meio nesse. Você divide o tempo. Lembra que os tempos eram de 3 a 4? Então você vai dividir os tempos. Aí você vai fazer o blink, né? Na fase biocular, você pode já tirar o tampão, né? Eu sei que é trabalhoso isso, mas é muito importante que vocês façam assim, porque vocês não têm ganhos maiores. Você faz o blink com os 2 olhos abertos, os relaxantes com os 2 olhos abertos. Aí você volta para o estimulante 2, aí você coloca o tampão de novo, faz primeiro no direito, depois no esquerdo, dividindo os tempos. Aí depois você vai lá fazer o sunning, faz o sunning com os 2 olhos abertos, né? E depois você vai fazer o estimulante 3, coloca o tampão, faz primeiro no direito, e depois no esquerdo, dividindo os tempos, e vai e faz o palmo com os 2 olhos abertos, tá? Tá na fase biocular, como que eu passo ele para a fase bino? Quando a coordenação olho-mão estiver bem desenvolvida, tá? Como você vai ver isso nas habilidades lá, né? Que você vai ter escrito coordenação olho-mão, tá? Aí você vai passar ele para fase binocular. Na fase binocular, você vai fazer todos os exercícios com os 2 olhos, sem tampar nenhum, tá? Eu sempre começo pela monocular, fazendo aquele critério de escolha que eu falei para vocês. Passo da mono para bio quando a visão estiver praticamente igual. Não precisa estar exatamente igual, mas elas chegaram a ficar próximas. Aí eu passo para a fase biocular. E da fase biocular eu passo para bino quando eu tiver que fazer, quando eu tiver melhorado a eficiência da coordenação olho-mão. Tudo bem? Dúvidas? Nessa parte da... Agora a gente vai abrir para dúvidas que vocês tenham durante o curso, mas primeiro pergunte dúvidas sobre esse assunto aqui. E depois eu abro para vocês fazerem outras dúvidas de outras partes do curso que vocês realmente queiram tirar dúvidas aí. Nesse momento, sobre a fase mono, bio e bino, tá? As dúvidas. Dá um tempo aí para vocês escreverem. E depois vocês fazem as suas dúvidas em relação a outras partes do curso que vocês queiram, ou qualquer outra dúvida sobre amblyopia também, o que vocês quiserem. Essas lives aqui são uma mentoria. Na mentoria a gente fica assim, parece uma live a mentoria. Fica tirando as dúvidas. Ficou claro, né? Depois eu vou deixar também a live lá para quem tá com as gravações, a galera do PMV que ganhou as gravações. As gravações vocês vão ter acesso às gravações da galera que comprou o PMV a partir do dia 5, eu acho. Né? O pessoal do Resto Tudo sabe aí, porque demora a edição tudo direitinho, porque eu quero que entregue para vocês editado, bonitinho. A pergunta da André é bem interessante, né? O paciente que tem baixa visão e estrabismo, né? Você vai poder seguir essa regra que eu te ensinei, se você tampar o olho dele, o olho tá torto, tá? Eu vou colocar o olho para fora, fica mais fácil. Você tampa o olho dele, o olho dele vem, você vai poder trabalhar isso desse jeito que eu te falei, tá bom? Você tampa o olho dele, tá para fora aqui, né? Tá o olho para cá. Você tampa o olho bom, o olho volta para fixar, ficar retinho, você pode trabalhar nesse esquema que eu trabalhei, porque aí não vai ter que criar ponto extrafoveal, porque ele volta para a fóvea e você vai estar estimulando a fóvea aqui nesse momento, quando você está com ele tampado, tá? Agora, tem uma dica extra aí, tá? Você vai trabalhar a fase mono e a fase bio, e tudo bem. Quando você for migrar ele para a fase binocular, eu não quero que você fique muito tempo com ele na fase binocular, tá? Se você perceber que está demorando muito para finalizar lá a fase binocular,
tá faltando, sei lá, tá no 26, 27, tá no 33, geralmente vai estar no 33. Entre 30 e 33, dependendo, né? Na fase Bino, geralmente está nesse número lá, de habilidade. Né? Acho que 20, entre 28 e 33. Se você ficar muito tempo nisso, quer dizer que ele está começando a criar um ponto extrafoveal. Aí você vai parar e vai indicar ele para um profissional que vai trabalhar o estrabismo dele. Aí o profissional vai saber trabalhar, tá bom? E esse profissional pode ser você mesmo, né? Você pode ter feito pós na físio, você pode ter feito RVM, você pode ter feito neurovisão, você vai poder fazer. Aí é o que a gente acontece no instituto, nós mesmos paramos, falamos para os pais, a gente vai mudar de terapia, de técnica, então muda um pouquinho os exercícios, vai ser um pouquinho diferente. E aí muda os exercícios, começa na terapia, tá? Excelente pergunta, tá? Então, quando a gente tiver um paciente com estrabismo, eu preciso fazer esse teste aí, de tampar o olho e ver se ele volta para fixar. Se ele não voltar para fixar, você não coloca a mão. Nem para trabalhar baixa visão. Fica a dica. Porque aí ele tem uma fixação já excêntrica, já tem uma instabilidade de fixação, então é melhor você não colocar a mão, já manda para o profissional responsável. E se for você mesmo, você vai saber tratar. Tá? Na fase mono, os relaxantes são feitos com ou sem tampão. O Sunny e o Palm, obrigatoriamente, em qualquer momento da sua vida neurovisual, eles sempre vão ser binoculares. O blinking fica a critério do freguês. Tem criança que não consegue fazer porque começa a lacrimejar dentro do tampão e elas choram, elas não gostam. E tem criança que faz binocular, né? O ideal na estimulação visual é que fosse feito com tampão, o blinking. Mas às vezes a criança lacrimeja. E aí você faz binocular, mas não tem problema nenhum, tá? Mas o Sunny e o Palm, faltou essas informações lá. Por isso que eu queria falar aqui, fazer essa aula, essa live para finalizar isso, porque são coisas importantíssimas, né? Que ficaram faltando detalhezinhos importantes. E então os relaxantes você pode fazer todos eles com os dois olhos. O blink a critério do freguês, tenta na fase monocular fazer com tampão, se não conseguir, você faz bino, né? E criança que tem problema com tampão é um saco, né? Porque assim, aquela criança que não quer colocar tampão para fazer terapia, que chora, bebezinho às vezes acontece, né? Pacientes com paralisia cerebral, porque eles são muito mexidos, né? E aí você mantém o blink com o tampão, entendeu? E tenta deixar ele mais fofinho para que o olho aqui possa piscar também, para você ter o movimento reflexo. Agora, se a criança deixa colocar e tirar o tampão tranquilamente, aí você faz com o tampão e vê o resultado aí. Mas o Sunny você tem que tirar. A fase mono, você vai trabalhar inicialmente, eu vou fazer uma revisão geral. Vou falar em 2 minutos. Fase mono, você vai começar com o olho, você tem 100% e 20%. Você vai vai começar com o olho de 20%. Acabou o olho de 20%, o olho de 20% chegou próximo a 100%, vai para a fase bio. Na fase bio, você vai trabalhar o direito e o esquerdo, vai dividir os estimulantes, né, 2 e 2, ou 1,5, 1,5. Os binoculares, aí sim, os relaxantes são binoculares nos tempos deles lá, 3 a 4 blinking, Sunny Palm 3 e 7. E como que eu vou passar da fase bio para a fase bino? Da fase bio para a fase bino, quando você estiver ali dentro já estiver fechando, integralizando as habilidades da coordenação olho-mão. Tenta ver lá na sua tabela se ele está bom na coordenação olho-mão. Faz uma avaliação só de coordenação olho-mão. Tá bom? Opa, manda para bino. Aí chega na bino, você vai finalizar a tabela. Se ele tiver outro problema para tratar, um problema de pupila, um estrabismo, uma incidência de convergência, você manda para outro profissional depois para terapia visual. Isso serve para qualquer paciente, tá bom? Para o nistagmo. No nistagmo, a gente, como eu disse para vocês podem começar com o protocolo básico que vocês aprenderam, mas o ideal é que a gente faça o protocolo de estimulação visual para nistagmo. Se você quiser trabalhar com nistagmo, eu indico que você faça o curso de protocolo de nistagmo. Invista nesse curso, tá? Hoje me fizeram questionamentos, né? E eu achei muito pertinente. E eu nem falei com a Denise, porque eu já decidi. A Denise é a coordenadora, mas é a hora que eu decido e ela vai me dar bronca, porque eu não conversei com ela.
Mas o protocolo de nistagmo, ele é indicado somente para quem fez PMV ou neurovisão, tá? E teve 2 ou 3 alunos que estavam com a gente agora aí na formação básica. Então, vocês formados na estimulação básica, vão pegar lá, fazer o diploma, vão ter seu certificadozinho, que você vai fazer sua prova. Certificadozinho no sentido de, não de desmerecer, mas de carinho, né? E tá lá com todo, você fez todo o seu esforço, estudou, pegou o seu certificado. Quando for lançar o protocolo de nistagmo, vocês vão poder fazer, tá? Então, a partir de agora, os alunos formados também no curso básico também vão poder fazer o protocolo de nistagmo. Porque eu fui... as duas ou três alunos veio perguntar isso pra mim e eu falei... Aí a Gabi falou, o que eu respondo? Eu falei assim, não sei. Deixa eu ver lá qual que eles precisam saber para poder fazer o protocolo de nistagmo, né? E no curso. Por isso que eu coloquei essa exigência aí, a Denise, porque precisa de um pré-requisito que está sendo dado no PMV e na neurovisão. Aí eu fui olhar e falei, mas eu já dei isso no curso básico também, então pode sim, tá? Para quem perguntou. Se na fase monocular, trabalho apenas com o olho direito por 90 dias e avalio isso. Se tiver evoluído o começo no estímulo no olho esquerdo... Não, na fase monocular você vai começar com o olho que tiver menos visão. Agora, se tiver os dois olhos sem ter um com 100%, você vai começar primeiro no olho bom, né? Que é aquilo que eu falei lá no começo. Aí depois de 90 dias você vai avaliar e vai reavaliando e vai vendo, vai sentindo. O estrabismo. O olho tá para fora. Eu tampo, ele fica reto? Pode fazer. Né? O estrabismo tá para dentro, eu tampo, ele fica reto, pode fazer. O olho tá lá em cima, eu tampo, ele fica normalzinho, pode fazer. A Amanda perguntou aqui do glaucoma, né? Eu comentei pelos estudos todos que eu fiz aí nos últimos 10 anos e de não indicar fazer o blink no glaucoma, tá? Por conta da força da pálpebra. Existem alguns estudos na área da córnea, né, com Confuscan e Opediscan, que são exames que analisam a córnea, que pacientes que fazem... Porque quando você você tem que entender o seguinte, do blinking, tá? E aí eu vou falar uma coisa aqui para Amanda, mas fica para todo mundo. A Rosalie me perguntou também sobre alguma coisa sobre isso que ela queria conversar comigo, mas para ficar bem claro isso, tá? Existem algumas configurações anatômicas, como por exemplo dos orientais, que eles têm uma pálpebra que aperta mais a córnea, né? E o movimento da pálpebra, a pálpebra dos orientais é mais forte que a nossa, a musculatura palpebral. Então ela gera mais agressões, né, ao longo da vida na córnea. Isso não é descoberto nem no Orbiscan, nem na topografia. Eles conseguiram ver essas alterações no Confuscan, que analisa a espessura, as camadas da retina em vivo, e o Optiscan, que analisa pontos de visão, que é isso que altera, e por isso que acredita-se que os orientais tenham mais miopia. Então, o blinking, né, é um exercício que já foi feito... quando a gente estuda... tem uma parte da medicina tradicional chinesa, né, que eles fazem alguns exercícios com pálpebra. Então, se você pega... Eu já tive acesso a isso através de cursos, né, porque eu não falo chinês. E através de cursos que eu já fiz fora, né, principalmente na Alemanha e na Itália, alguns estudos na China, por conta de trabalhar muito a pálpebra, eles mostraram que é tipo um blinking que eles fazem, né? Com o tempo que você vai fazendo blinking, você está fazendo algo consciente. Então, você arregala, para no meio e fecha. Quando você está assim, você arregala, para no meio, esse para no meio aqui faz uma força e você fecha, você faz outra, né? Isso, ao longo do processo, né, você vai fazendo o quê? Um dos efeitos bons do blinking é fortalecer a musculatura orbicular do olho e a musculatura aqui que faz toda a implantação para fazer a realização dos reflexos óculos
palpebrais, né? Que a gente viu lá todo aquele sistema. Então a musculatura facial ela é estimulada. Então o músculo faz musculação. Ele faz uma leve hipertrofia. Então nesses estudos da China mostraram que o Blink, ele pode, exercícios como o Blink, né? Ele vai hipertrofiando positivamente, né? Ele vai deixando mais forte, com tônus mais poderoso. Então, o que acontece quando você tem um tônus mais poderoso de pálpebra? Ele vai gerar mais pressão sobre a córnea, né? Isso é visto no OPDScan e no Confuscan, tá? São uns exames que você vai analisar isso. E aí você vai ver que o Confuscan mostrou uma leve depressão, né? Que não gera um problema tão importante, piora astigmatismos. Então, o excesso de Blink pode gerar astigmatismo, o excesso de Blink pode gerar uma certa compressão da córnea, que pode alterar ali e até de 1 a 2% o fluxo do humor aquoso. Pra gente, tudo bem, mas num paciente de glaucoma que qualquer alteração de humor aquoso vai aumentar a pressão trocular, então a gente evita, tá? Então a explicação é toda essa, né? Seria legal fazer uma aula numa lousinha minha para mostrar todos os músculos, mostrar todo o processo, mostrar o que é um Confuscan para vocês entenderem, mas de aspectos sobre isso, né, é nesse sentido. Então, vou ficar devendo para vocês me cobram, né, ao longo aí você pode usar eu já vou falar depois eu explico com detalhes. No glaucoma, você pode usar um relaxamento chamado Shifting Longe, né? Que é o contornar, ou você pode usar também um outro que é o de você ir para um ambiente aberto e ficar contemplando, uma contemplação. Então, no glaucoma, você pode mandar a criança olhar para um lugar bem longe e ficar te dando detalhes. Olhar para a nuvem, né? Olhar no seu consultório, você pega um laser e contorna um quadro que esteja bem longe, um desenho que esteja bem longe. Então você pode substituir o Blink nos glaucomas por esse exercício, tá? E aí você pode fazer monocular, mas aí você pode fazer binocular também. Então no glaucoma você pode usar contemplação ou shifting longe. O longe tem que ser o máximo que ela consiga enxergar sem óculos, né? Não esqueça disso, que vocês fazem a terapia sem óculos. Toda a estimulação visual é sem óculos. E aí você tem que ver onde ela consegue enxergar, né? Então longe dela, tá? Respondido? Já te dei um exercício novo para vocês aí. Essas fases acontecem em todas as terapias moduladas, acontecem sim. A Jaque fez o curso de nistagmo. O curso de nistagmo, só para vocês terem noção, eu sou convidado lá, tá, gente? Eu sei que vocês gostaram da minha aula, mas vocês vão gostar da aula da professora Márcia. Ele é um curso da tia Márcia. Eu sou só um convidado lá, né? Ela tem as mentorias que gravou. É um curso da tia Márcia, né? É da tia Márcia. Eu sou convidado. Eu só pareço participação especial. Né? A galera fez aí o curso, fez com a Márcia e com a Raquel. Lousa, devia ter lousa aqui, né? Respondeu aí, Amanda, em relação ao Blink? A Rosalinha, acho que não sei se ela tá aí. Ela tinha algumas dúvidas em relação ao Blink. Mais alguma dúvida? Eu preciso fazer uma aula 2 do Blinking. Aquela aula que eu fiz do Blink, a galera que fez, né? Preciso dar uma parte 2. A Andrea fez também, a Andrea e a Dalva fizeram o protocolo de nistagmo presencial com a Márcia e com a Raquel. Chiquérrima, elas fizeram o protocolo presencial, né? Lá em Curitiba. Verdade, agora que eu lembrei. É o curso da tia Márcia, não é meu. Mas eu indico. Eu estou lá com participação especial.
Para buscar ajuda um aluno com alterações do comportamento relacionadas à intensa fotofobia. Fotofobia foi o que eu falei para vocês ontem. Vocês vão ter que ter um dimmer, é dimmer, né, que fala, na sala e trabalhar a luz lá no fraquinho, tá? Tudo que você for apresentar para ele vai ter que ser meio que com uma luz fraca, tá? Por exemplo, você vai estar com a sala mais escura, tá? Aí você vai, a cada sessão você vai aumentando um pouco. Aí você naquela sessão ele fala assim, ele fica assim, achando que tá muito forte. Aí você vai lá, tá? Olha, eu dando dicas de. Agora é outra coisa, dica de VBIL. Você vai lá e fala, tá bom, vou abaixar. Aí você abaixa, ele discretamente deixa do mesmo jeito. E você já entrou aí numa autossugestão com ele, tá? E aí você começa a trabalhar no limite dele. E aí a cada sessão você vai aumentando isso, tá? Quando eu tinha meu consultório, que eu fazia terapia sozinho, na verdade eu trabalhava em clínicas oftalmológicas, eu nunca trabalhei com o meu consultório próprio quando eu fui terapeuta. Eu era empregado de clínicas oftalmológicas, das maiores de São Paulo e do Brasil na época. E eu não tinha a minha sala, né? Mas as salas de oftalmologia geralmente tinha dimmer, e essas tinham. Quando eu fui trabalhar com o doutor Marival, doutora Rosângela, eu tinha minha própria sala. Então o meu dimmer tinha várias marcações de cores para eu saber, tipo, não eram números, mas eram várias cores diferentes para eu saber assim. Eu trabalhei na sala até o verde, né? Imagina, você pode colocar números também, tipo relógio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meus amigos faziam com relógio, eu achava mais interessante. Depois que eu já tinha feito o meu tudo de cor, eles faziam com relógio. Então você pode trabalhar assim, trabalhei com o paciente no 1 hora, sei lá, né? Número 1. Trabalhei hoje no número 2, para você ter esse controle de ir aumentando a sala aos poucos. Se você não jogar essa pupila para trabalhar, não vai funcionar. Quando você já colocar numa luminosidade que seja razoável, tá? Que você foi aumentando gradativamente, você vai trabalhar com uma segunda etapa nessa fotofobia. Fotofobia não tem um exercício específico para ela. Tem alguns na neurovisão, tá? Mas na estimulação, não. Mas você pode trabalhar com essas dicas aí extras, tá? São pequenos macetes. Esse da luz do dimmer é bem legal. Aí você vai para a segunda fase, quando você já perceber que a sala está relativamente, se aumentou bastante, você vai trabalhar com claro e escuro. Então vai fazer o blinking. Enquanto ele está fazendo o blink, você vai acender e apagar, até o limite que ele foi, né? Acende, apaga, acende, apaga. Ele está fazendo o sunny, você vai trabalhar com a sala roxa, com a luz azul, né, por exemplo, com a luz amarela, então você não vai oscilar a sala. No palm, a sala escura. Então você vai poder usar nos exercícios de estimulantes e no blink essa oscilação, que eu chamo de alternar claro e escuro, tá? Isso é bem legal. A Berita Ser perguntou da dificuldade, né? Sempre sem óculos, porque senão você vai estar trabalhando na fóvea, tá? Aí todo mundo fica assim, meu Deus, como que eu vou trabalhar? Gente, eu já tive paciente, a Júlia, casos que eu lembro, que são casos clássicos, né? Eu trabalhava ela com a Isildinha, era uma paciente da Isildinha, da minha aluna, depois que virou professora até. A Isildinha era aluna ainda. A Júlia, quando eu passei para ela, quase teve um treco, ela era estimuladora há muitos anos. E ela estava fazendo formação. E a Júlia tinha 20 graus de miopia. E a gente adaptou toda a terapia para 20 graus de miopia. O mundo dela era aqui, a terapia dela tudo era aqui, ó. Mas tá tudo bem. A gente precisa estimular a retina como um todo. É a nossa primeira ou segunda aula. As lentes coloridas, né, os filtros para fotofobia vão deixar a fotofobia pior a longo prazo, porque você não está fazendo com que o grande problema não resolva. Se o problema for pupilar, não vai resolver, vai piorar a longo tempo. Se o problema for na retina, aí o óculos com filtro ajuda bastante, tá? Então tem que ver a origem da fotofobia. Se for um problema pupilar, vai piorar a longo prazo. Se for um problema de cristalino ou de retina, ok, pode usar o filtro, tá? Então aí vai ter que saber a causa. Sempre a gente tem que pesquisar a causa e consequência. Eu acho que o que mais assusta vocês é entender que não é mudar alguns paradigmas, reconstrução, como a gente estava comentando, né? Mas mostra também que a gente tem que... O estimulador visual, ele tem que dar um up aí para estudar mais patologias, fazer algumas inter-relações, tá? Mas vocês conseguem, sim, tá?
O albinismo você vai ter vai estar mais próximo de ter um problema na retina, tá? Então aí você pode, o filtro que o médico prescrever lá vai ser, ou o ortoptista, que eu também posso prescrever filtro, vai ser mais interessante. Mas eu trabalharia mesmo assim na terapia essa questão do dimmer e a questão do alternar claro e escuro. Tudo bem? Não ficaria preso que o filtro vai resolver minha vida. Não, eu tenho que trabalhar a causa. Né? Na retina, eu tenho que adaptar essa retina, é uma adaptação visual. Na retina, se eu for para a retina, a fotofobia, eu posso trabalhar isso a longo prazo? Pode, eu vou adaptar ele sem filtro. Se eu fizer esse exercício com filtro, não vai acontecer nada na retina dele. Tá? Mais alguma dúvida? Amanhã a nossa live vai ser às 19h07, vai ser sobre diplopia, visão dupla. As causas da visão dupla. É amanhã, tá? Lá no Professor Leandro, às 19h07. Na quarta-feira a gente não vai ter live, vai ter um dia de descanso. E na quinta, dia 1ª quinta, né? Perdido. Deixa eu só confirmar se é isso. Dia 1ª é quinta. Eu vou anunciar amanhã. A gente vai ter uma série a partir do dia 1º, uma série de 30 lives com dúvidas que vocês trouxeram para mim, tá bom? Mas quando tem comportamental na quarta-feira, eu vou descansar da live, mas eu sei que eu tenho comportamental. Por isso que eu vou descansar. Porque a Denise falou, você vai fazer live quarta-feira? Eu falei, não, eu vou descansar. Ela falou, você tem comportamental. Eu falei, exatamente por isso. Porque no dia da comportamental, eu tô falando pra vocês pra gente começar às 8, né? E aí eu faço a live das 19 às 7, já entro na comportamental, fico lá, 3 horas dando aula. E aí eu falei, não, Denise, eu vou descansar da live, porque eu sei que tem comportamental. Entendeu? Por exemplo, amanhã, o pessoal da avaliação funcional, na semana que vem eu ia passar um vídeo e não ia ter aula ao vivo. Aí eu troquei para poder descansar um pouco de manhã, né? Hoje eu não descansei, fiquei fazendo vídeos para os meus alunos que entraram no instituto, no PMV, que eu sempre gosto de fazer meus videozinhos de boas-vindas, eu faço individualmente, né? E aí tinha muita gente, eu demorei umas 3 horas, depois tive reunião, enfim. Essa live vai estar disponibilizada para vocês lá na gravação, tá? Mas eu vou colocar ela também para o gratuito, porque é uma aula que está faltando para o gratuito. Então é importantíssimo ter esse conteúdo lá no gratuito, porque fecha aí o curso, né? Certo? Então amanhã, na minha live de diplopia, eu vou anunciar quais são o assunto das 30 lives que eu vou fazer. Tá? Lá, a Simone recebeu o vídeo dela já. Guarda lá sua cartinha, né? Você viu que bonitinha sua mensagem, uma reflexão aí pra vocês fazerem. Tá bom? Beijo, gente. Gratidão. Até amanhã. A Darlene tá puxando minha orelha, ela mandou várias mensagens aqui me xingando. Ela e a Marcinha. Elas são cúmplices, ela e a Marcinha, tá? A Marcinha hoje já falou que não podia falar. Aí ela falou assim, Lê, você não pode falar, você tá muito cansado, defendendo a Natália. E aí, quando foi 1h da tarde, ela e o Vitor estavam na clínica hoje e eles fizeram um FaceTime comigo querendo fazer reunião. Aí eu falei, mas eu não vou falar nada na reunião, porque eu estou sem poder falar. Beijo, gratidão. Vou colocar depois lá pra vocês isso aqui, tá?